Ele esqueceu do que Deus tinha feito na vida dele. Ele esqueceu que foi Deus que fez ele crescer. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 1 a seguirmos. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Quando se encontraram, diga amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a seguir, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A base do liminar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse: Eis que ela tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém, queridos? Possa sentar no nome do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, o profeta Isaías é um dos maior profeta que profetizou sobre a vinda de Jesus, a vinda do Messias. E nós sabemos que Isaías, ele foi escolhido por Deus, separado por Deus do ministério profético. O Senhor nosso Deus o chamou para ser o seu porta-voz debaixo desses céus. E para ser profeta tinha que ter uma vida alinhada com os céus, tinha que ter uma chamada específica por Deus, e ter uma comunhão com Deus e viver uma vida de obediência ao Senhor e andar no caminho da oração. E este profeta, a Bíblia diz que ele, sendo chamado por Deus, se você começar a ler a partir do capítulo 1 até o capítulo 5, você vai ver que Isaías, ele profetizava, ele falava muito a respeito de muitos pecados que Israel se encontrava. Mas quando nós olhamos aqui no capítulo 6, nós vamos ver que a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu os céus abertos. Segundo estudiosos dizem que o rei Uzias era primo do profeta Isaías, e eles tinham um grau forte de parentesco, com certeza.
ele tinha um acesso muito forte ali no templo, ali no palácio real. E com certeza, além da parte da confiança que ele tem no seu Deus, ele também tinha ali uma mão forte do seu lado, que era o seu primo rei Uzias. Mas o rei Uzias, ele trazia uma grande barreira, impedimento de o profeta ter aproximação com Deus, de ter intimidade com Deus. Porque esse rei Uzias, no começo do seu reinado, ele foi até bem sucedido. Até quando tinha um sacerdote do seu lado que instruía, que ele aconselhava, que direcionava ele para invocar e buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, esse rei foi crescendo, ele foi abençoado, ele foi prosperando a cada dia. Porque nós sabemos e temos conhecimento de todos quantos servem o Senhor Jesus, esse Deus tão forte e maravilhoso, cada dia vai prosseguindo, vai crescendo e vai sendo abençoado conforme a chamada, o projeto e a obra que Deus tem na sua vida. E o rei Uzias, até quando tinha um sacerdote, homem de Deus, chamado Zacarias, que estava do seu lado, que era o seu conselheiro, que era aquele que orientava ele, instruía ele ia bem sucedido. Mas quando o sacerdote Zacarias morreu, ele começou a andar por outro caminho, começou a subir no seu coração a exaltação, porque Deus começou a abençoar ele de uma forma linda e de uma forma poderosa. A Bíblia diz que Judá era o reino ao qual o rei Uzias era rei, que era dos tribos, era Judá e Benjamim. Mas as outras 10 tribos começaram, o povo, a chegar até ao rei Uzias e fortalecendo mais o seu palácio, o seu reino. O seu exército estava crescendo, porque viu que Deus estava abençoando o rei Uzias, que Deus estava fazendo o seu reinado prosperar a cada dia. Então o povo ali das 10 tribos começou a se chegar ali as 2 tribos, Benjamim e Judá, que era o reino sul, a qual Uzias reinava. E Deus começou a prosperar, até quando ele estava ali sendo orientado, sendo ensinado, instruído, aconselhado pelo sacerdote Zacarias, homem de Deus, ele foi bem sucedido. Mas quando morreu o sacerdote, o seu coração começou a crescer, começou a ser orgulhoso, avarente, e se exaltou o seu coração. Se exaltou de tal forma que a Bíblia diz que ele achou que ele podia fazer aquilo que não era lícito fazer. A Bíblia diz que um certo dia, ali o rei Uzias tomou uma ousadia tal, porque o seu coração ficou exaltado, de tal maneira, porque Deus o abençoou ele, e ele tirou os olhos do Senhor. Ele esqueceu do que Deus tinha feito na vida dele. Ele esqueceu que foi Deus que fez ele crescer através da obediência, que ele seguia a palavra do Senhor, através da instrução do sacerdote Zacarias. E a Bíblia diz que um dia ele ficou tão ousado, orgulhoso, ficou tão exaltado, que ele fez algo que não podia fazer. A Bíblia diz que certo dia ele amanheceu e foi queimar incenso no templo do Senhor, a qual homem nenhum poderia queimar, a não ser aqueles que eram separados por Deus, os levitas. Somente aquele que era da tribo de Levi poderia ali queimar incenso ao Senhor, porque era ali escolhido por Deus, separado por Deus, e tinha o cargo e a obediência ali dada por Deus para fazer ali queimar incenso ao Senhor. E a Bíblia diz que certo dia ele entra no templo e vai queimar incenso ao Deus Altíssimo. A Bíblia diz que tinha 70 sacerdotes valentes, homens corajosos, homens que tinham comunhão com Deus, e impediu a loucura do rei fazer aquilo. E um dos sacerdotes diz: olha, rei, isso não é para o senhor fazer, isso o senhor não está agradando a Deus. Mas a Bíblia diz que o rei ficou enfurecido e que reagir. Mas de repente, a Bíblia diz que na sua testa aparece uma mancha ali de lepra. De repente, aquele próprio rei sai para fora do templo leproso. A Bíblia diz que a partir desse momento, o rei não perde o seu trono porque está leproso. E quem era leproso na época não podia ficar no meio da sociedade, não podia estar no meio da sua família, e muito menos poderia estar no trono reinando ali e estar diante do povo de Deus. A Bíblia diz que ele vai ali para um lugar separado, para uma casa ali separada. A Bíblia diz que ele morre, mas não invoca o nome do Santo Senhor, e morre leproso. Então, quando ele morre, a Bíblia diz que
É o ano que Isaías contempla uma visão que do capítulo 1 até o capítulo 5, você não vai ver ali a Bíblia relatando sobre uma visão tão grande, tão magnífica, tão poderosa como essa que Isaías teve. Então Isaías, quando começa a escrever o capítulo 6, o versículo 1, ele faz questão de escrever: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi os céus abertos. Ele começou a ter visão do lado de dentro dos céus. Ele viu os céus abertos, ele contemplou a grandeza do poder, a glória do Todo-Poderoso. Ele contemplou ali os serafins, anjos que estão em volta do templo do Senhor, os anjos que estão ali vendo a face do Deus vivo. E ele tem visão, o céu se abre e ele vê os céus abertos e vê ali o serafim ali entoando louvor de adoração ao Deus de Israel. E o canto que ele ouve é: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra foi cheio da sua glória, ou da sua presença. Mas se nós observar, nós vamos ver que Isaías, ele não está num palácio real. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele está no templo, ali o templo se encheu da glória de Deus. E foi uma visão tão real, tão forte, que a Bíblia diz que aonde Isaías estava, ali dentro do templo, ali foi grande a voz do clamor daquele que estava entoando no céu, dizendo que ele é santo, santo e santo é o Senhor Deus dos exércitos. A casa do Senhor, o templo do Senhor foi cheio da glória do Deus de Israel. Eu começo a entender nessa visão que o profeta teve, que quando morre o rei Uzias, a qual com certeza o profeta Isaías depositava uma parte da sua confiança ali no rei Uzias, porque era ali o maior, o mais poderoso ali de Judá e de Benjamim. Era o rei, aquele que mandava, era aquele que tinha autoridade, aquele que tinha o domínio do seu povo, era aquele que estava na frente ali do povo, era aquele que o povo tinha que se curvar e obedecer, é aquele que o povo não podia desobedecer, porque senão pagava com sua própria vida se desobedecesse a voz do rei. E ele morre. Com certeza o coração de Isaías se entristeceu, com certeza. A sua alma com certeza ficou por dia angustiada. Por quê? Porque uma parte da confiança do rei, ou do profeta, estava baseada com certeza no rei Uzias. E quando morre o rei Uzias, com certeza o seu coração começa a doer, porque com certeza, enquanto o rei estava doente, ele tinha uma esperança que Deus poderia curar o rei, e o rei voltar para o seu trono, para a sua posição. Isaías se encostar também nele, e ter uma guarnição, uma proteção, ter um braço direito forte do lado dele, onde todo Judá, Israel e até mesmo algumas das 10 tribos estavam se encostando ali diante do rei Uzias. Então eu vejo que nessa visão Deus mostra para o profeta Isaías que a confiança dele tinha que estar baseada no Senhor Deus dos exércitos. Isaías tem uma visão do trono de Deus. Eu vejo Deus mostrando o trono ali para Isaías, dizendo: olha, Isaías, a sua fé, a sua confiança era baseada no teu primo Uzias, e ele morreu porque é perecível, é carne, tem que morrer. Mas a tua confiança tem que estar verdadeira em mim, porque o meu trono é imutável. O meu trono, ninguém pode se assentar no meu trono. A minha glória é minha, eu não divido a minha glória para ninguém. A glória do homem é passageira, é momentânea, como uma flor que nasce num dia, no outro dia já cega, já murcha, acabou sua beleza e acabou sua formosura. Mas a minha presença dura para sempre. O meu reino é da eternidade a eternidade. A minha glória eu não dou para ninguém, e ninguém pode tomar minha glória. Deus dá revelação para o profeta.
Deus dá revelação para o profeta, mostra a quem ele deve confiar e a quem ele pode adorar unicamente e a quem ele pode estar como seu braço direito ao Senhor Deus dos exércitos. Isaías contemplou o quê? Um coral de anjos, ali de serafim, entoando cântico e adoração ao Deus que estava sentado no seu trono de glória. E a Bíblia diz que aqueles anjos cantando ali, dizendo que santo, santo é o Senhor. E ele diz que toda a terra estava enchendo da glória ou da presença desse Deus que é tão grande. A Bíblia diz que ali a visão que Israel teve, Maria, e aqueles querubins, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, porque não podia contemplar a glória de Deus, ainda que era ser espiritual, mas não podia contemplar a face do Todo-Poderoso, tamanha glória que é do Deus vivo, O rei Uzias ali, a quem chamava, sua esposa, ali as suas concubinas, ali o seu exército, o homem poderia contemplar a face e falar cara a cara, rosto a rosto com o rei Uzias, mas Deus dá uma visão para o profeta Isaías, dizendo: olha Isaías, enquanto o teu primo, você podia falar face a face, os meus anjos que adoram dia e noite aqui, ele não pode contemplar a minha face, a minha glória. Então com 2 asas, ele cobre os seus olhos, seu rosto, que não podia contemplar a glória de Deus, não podia contemplar o semblante do Deus vivo, irmão. Até parece que nós vemos que diante da glória tão grande de Deus, Deus se manifesta a sua glória tão grande para os anjos como para o homem. Quando Moisés um dia disse: Senhor, eu quero ver a tua face. E Deus diz: olha Moisés, homem não pode contemplar a minha face, ninguém pode contemplar a minha glória. Aí ele diz: olha Senhor, mas eu quero contemplar, eu quero ver. Deus diz: não, tu vai ver eu pelas costas, porque a minha face ninguém pode ver se não morre. Os anjos é um ser angelical, espiritual, que não morre, mas não pode contemplar a face do Deus vivo. Aí Deus mostra agora para o profeta que até os anjos não podem ver a sua face. E ele diz aqui: olha, quando eu vi os céus abertos, eu vi os serafins com 6 asas, com 2 ele cobriu o rosto, com 2 voava, e com 2 ele cobria seus pés. Então a sua face dos anjos era coberta, porque não podia contemplar a glória do rosto do Deus de Israel. E Deus está mostrando para o profeta que ele era adorado naquela época e continua sendo adorado nesse dia de hoje pelos anjos 24 horas por dia. Ou seja, se nós adorar o Senhor nosso Deus aqui na terra, ele será glorificado, nós seremos bem sucedidos nessa terra, e um dia nós teremos face a face adorando o seu santo nome. Mas se nós deixar de adorar ele aqui na terra, no céu tem um exército angelical que adora ele 24 horas por dia. Mas bom é para nós entender, como o profeta Isaías entendeu, que bom é nós adorar ele, bom é nós confiar ao Senhor, bom é nós depositar nossa confiança inteiramente no Senhor Jesus Cristo, irmão, porque ele é o teu braço esquerdo, ele é o teu braço direito, ele é a tua força, é a tua fortaleza, ele é teu socorro bem presente na angústia, ele é aquele que tem a tua vitória nas suas mãos para te dar. Ele é em quem você pode confiar 24 horas, irmão. Esse Deus você pode confiar. Às vezes nós confiamos muitas pessoas que às vezes lá na frente chega a decepcionar você e eu. Mas você tem que aprender, eu tenho que aprender a cada dia a depositar nossa confiança nesse Deus que é tão forte e é poderoso e maravilhoso. Então, agora quando o profeta vê essa visão, vê os serafins ali louvando, adorando o Deus de Israel, você vai ver que quando ele olha para os céus se abrem, ele vê a glória de Deus do lado de dentro, ele faz uma reflexão de si. Ele diz: ai de mim, porque estou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando o profeta viu a glória de Deus, ele contemplou e viu que ele era uma pessoa que tinha defeito e tinha pecado. E é tão certo isso, é tão certo isso,
que nós temos que entender que quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, nós vemos nosso defeito, vemos que somos pecadores e precisamos a cada dia se arrepender do nosso pecado e se humilhar debaixo do seu potência mão, para que no tempo certo Ele possa nos exaltar e nos dar vitória. Quanto mais nós se aproximamos do Senhor, mais a santidade de Deus é como um espelho para você e eu contemplar os nossos erros e os nossos pecados. Enquanto o profeta Isaías estava lado a lado ao rei Uzias, seu primo, ele não viu nada disso. Mas quando o rei Uzias morreu e ele contemplou a paz de Deus, a glória de Deus, viu os céus abertos, viu do lado dentro, ele diz: ai de mim, porque eu estou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros. Então ele tinha, com certeza, ele confessou. Ele está dizendo: eu sou um homem pecador. Ele está dizendo: eu sou um homem de lábios impuros. Só Deus sabia o que saía da boca daquele profeta. Só Deus sabia as impurezas que saía da boca do profeta, conversando às vezes, talvez, com o seu primo, o rei Uzias, que não tinha uma comunhão linda com os céus. E você, meu irmão, tem que entender e saber de uma coisa, que às vezes nós olhamos para um lado para o outro e só vemos o defeito, o pecado dos nossos irmãos, mas às vezes nós não olhamos para dentro de nós, nós não olhamos para a nossa falha, para o nosso erro. Nós temos que olhar e ver que maneira nós estamos na presença do Senhor Jesus. Um dia Jesus disse: olha, hipócrita fariseu, tirai primeiramente o arqueiro do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Às vezes nós estamos com pecado tão grande, mas só às vezes defeito no irmão, na irmã, no pastor, nos obreiros, no servo de Deus. E nós que temos uma árvore em nossos olhos, nós não contemplamos. Mas quando nós começar a invocar mais o nome do Senhor, quando nós se aproximar mais de Jesus Cristo de Nazaré, a sua glória, nós vamos ver um espelho para resplandecer dentro da minha alma e dentro da tua alma, e nós vamos conhecer que nós somos pecadores. Precisamos de chegar cada dia na presença do Senhor, se arrepender do nosso pecado, confessar Ele, abandonar, e Ele vai nos abençoar por completo, porque esse é o querer, a vontade do Senhor. Lembra de Pedro? Pedro, quando se aproximou de Jesus, daquela pesca lá, que Jesus mandou lançar a rede lá direito, quando ele viu, tomou em pescaria, ele falou: se ausente de mim, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. Então é assim, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, nós olhamos para dentro de nós, e nós vemos como nós somos errantes, e nós pecamos todos os dias, irmão, porque nós somos homens, somos falhos, de uma maneira ou de outra, nós pecamos todos os santos dias, todos os santos dias nós pecamos, seja pouco, seja muito, mas nós somos homens, somos carnes, erramos em pensar, às vezes em julgar, olha para uma pessoa, julga, já é pecado, ainda que você não fala nada para ninguém, mas aquele que te conhece e vê você do alto do céu, som do meu, do teu pensamento, sabe da intenção do nosso coração, sabe que eu e você já pecamos. Então nós precisamos a cada dia se aproximar do Senhor. Mas Isaías reconheceu quando? Quando viu a glória do Senhor, e contemplou, ele viu que ele era um homem de lábios impuros, e o pior de tudo, que ele habitava no povo que era de impuros lábios. Olha só.